Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Insight. Eu sou a Rafinha, sou a host de hoje junto com a Beca. E nós temos a honra de receber um convidado super especial, que é o diretor de operações e novos negócios da TIF Comunicação, vice-presidente da DVB Paraná. Ele também tem mais de 20 anos de experiência na gestão de campanhas e projetos de comunicação para clientes de diversos portes e segmentos, um atendimento de coração, que chegou no ano passado na TIF para agregar ao nosso time. Seja muito bem-vindo, Cícero Rocha. Muito obrigado, Rafinha. Que gentileza nessa sua apresentação. Bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de participar. Eu adoro estar nesse ambiente acadêmico, universidades. Já vim aqui algumas vezes conversar com calouros, enfim. Muito obrigado pelo convite. Cícero, para a gente começar esse papo que vai ser sobre... Compliance. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua trajetória profissional, como que você começou e como que ela te fez chegar até a TIF. Tá. Bom, eu não sou advogado especialista em compliance. Eu sou responsável pelo programa na TIF, mas não é esse o meu background, como você já apresentou. A minha formação é em administração. Eu sou paracataúcho. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Fui com 2 anos para Florianópolis, lá eu cresci, fiz faculdade, lá não tinha curso de comunicação, jornalismo só, mas de publicidade não tinha muito forte. Eu também não tinha tanta certeza que era nessa área que eu ia atuar. Então eu fiz administração, lá pela metade do curso eu decidi que eu queria trabalhar com marketing. Meu primeiro estágio foi na área de marketing do Sebrae, de Santa Catarina. Eu tinha relacionamento com 2 agências aí que atendiam o Sebrae como cliente. E uma das agências, ao final do meu estágio, me contratou, me chamou para trabalhar. Inicialmente na área de planejamento, foi meu primeiro trabalho, meu primeiro cargo na carteira é assistente de planejamento. E eu fiquei nessa agência por 3 anos e meio, aproximadamente. No meio do caminho ali eu comecei a fazer atendimento de alguns clientes também. O presidente da agência ele falou, eu preciso que você vá para a rua, que você sinta, né, coloque a barriga no balcão e tal. E aí eu comecei a atuar na área de atendimento. Quando eu recebi uma proposta para vir para Curitiba, aí que eu vim parar aqui, na verdade eu vim com destino definido. Eu vim para uma agência, para Master, onde eu fiquei por 19 anos, atuando no planejamento e no atendimento. Teve momentos diferentes ao longo de todo esse período, né? Entrei como executivo de contas, e aí fui trazendo, a função planejamento ficava muito sob responsabilidade do atendimento também, né? E aí depois a gente estruturou uma área de planejamento, enfim, foram vários momentos diferentes. A hora que vocês mandaram cortar o áudio, hein? E eu fiquei lá até início de 2020, quando fui para uma outra agência, para a DMS Box, também na área de atendimento e gestão. Na Master eu atuei um pouco no que hoje eu faço na TIF, como operações, né? Atuando na gestão da agência como um todo, na operação de todos os departamentos, claro que com responsáveis técnicos em cada área, mas eu fazia uma direção executiva da agência ali no período final, né? E depois na DMS Box eu voltei um pouco mais para a área de atendimento, e agora na TIF atuando nessa área de operações, acompanhando o trabalho da agência como um todo, assim, não só o atendimento. Bom, agora que a gente já falou um pouco eu sobre... Eu falo demais, né? Vou estourar todo esse tempo. Tudo bem. Que a gente já entendeu um pouco sobre você, como você chegou lá na TIF. A gente quer falar sobre o seu filho lá dentro, que é o projeto do Compliance. A gente sabe como tudo... A gente acompanhou um pouco de como as coisas rolaram. E a gente quer entender como que foi estruturar e apresentar isso para o time. Tá. Bom, eu passei por processos de compliance em 2 das agências que eu trabalhei, né? Na Master, na instauração do programa. Eu acompanhei como gestor, não como responsável pelo programa, né? Eu fui um dos entrevistados como gestor na época. E depois na DMS também existia um programa de compliance. É uma tendência, não só na comunicação, como nas empresas em geral. Assim, os escritórios, os advogados que atuam nessa área, eles não trabalham só com comunicação ou só com agências, né? Mas nas agências está chegando com muita força, assim, porque a gente acaba se relacionando com muitos diferentes públicos, né? Stakeholders, que
a gente ter algum formato, algum método de gerenciamento de riscos, de governança, acaba nos ajudando a mitigar eventuais riscos ou questões diversas, né? O compliance ele surgiu como resposta à lei anticorrupção lá atrás, mas hoje, não só nas agências, mas em geral, tem alguns dados de pesquisa, menos de 9%, acho que menos de 10%, então de 9% das denúncias são relacionadas à corrupção especificamente. Tem muito mais a ver com questões de comportamento, assédio moral, assédio sexual, questões de relacionamento interpessoal, trabalho escravo, né? Tem uma série de questões que são abordadas nos programas, assim. E nós, como muitos clientes, tanto públicos quanto privados, passam a exigir que os seus fornecedores, não só as agências, tenham programas de compliance claramente estabelecidos para que inclusive que aceitem os programas dessas empresas, para que possam conversar entre si. Então é algo que está o surgimento da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, acho que 3 ou 4 anos, ela se consolidou com mais força, também empurrou isso, porque é um outro item de governança, né, que faz parte dos programas de compliance normalmente e que tem um impacto grande para a gente como agência, que lida com dados, né, que lida com bases de dados de nossos clientes para as campanhas de performance, por exemplo. Então, tudo isso faz parte dessa necessidade de as agências estarem preparadas para atuar nesse novo, né, contexto, mitigando alguns riscos, né, estabelecendo compliance é sobre conformidade, né, sobre regras a serem seguidas ou entendidas por todo mundo que atua dentro da agência e por outros públicos também, fornecedores, por exemplo, poder público, TI, né, tudo isso faz parte desses públicos que são impactados pelo programa de compliance. É muito interessante perceber que compliance não é apenas interno, né? Ele é uma gestão de relacionamento também. Eu achei muito interessante isso de mitigar possíveis problemas, possíveis erros. E riscos, né? Riscos. Porque a agência está sujeita a algumas questões diversas, tanto dos seus funcionários quanto dos seus fornecedores, enfim. Mas se existe um programa, claramente existe uma intenção da agência ou uma não concordância com algumas políticas, com algumas atividades, enfim, que a agência está sujeita e que não tem controle muitas vezes, né? Então existe claramente estabelecida uma regra, um código de conduta, né? Um código de ética, onde está formalizado no que a gente acredita e o que a gente não aceita, né? E se você pudesse elencar, quais seriam os principais pilares do compliance dentro da TIFF? Tá. O programa de compliance da TIFF não é muito diferente de programa de compliance de outras empresas e de outras agências, assim. Normalmente, de novo, eu não sou especialista na área, eu não sou um advogado, mas a gente contratou um escritório especializado nessa área, né? E que trouxe algumas questões que são inerentes ao programa. Então, primeiro, a gente tem dentro do site um espaço, um canal de denúncias aberto para quem quiser fazer qualquer tipo de relato ou denúncia, né? Seja funcionário, seja parceiro, seja fornecedor, cliente, né? Existe esse canal aberto ali. O código de ética fica disponível também ali no site, então fica público, né? As regras, no que a gente acredita como conformidade. E aí a gente tem alguns documentos, né? Foi feita, o primeiro documento é uma política de compliance, que é uma regra mais geral, né? Que define no que a gente acredita, e aí traz um pouco para o nosso universo, para o Bits and Bytes, né? A gente lida muito com dados, então a gente adapta um pouco os conceitos macro de compliance para a nossa realidade, né? Aí, claro, a gente tem um documento que é a política de relacionamento com o poder público,
não só como cliente, como é o nosso caso na TIFF, mas principalmente como todas as empresas pagam impostos, todas as empresas se relacionam com o poder público de alguma maneira, né? Então, isso sempre faz parte de um programa de compliance, né? De alguma maneira, você sempre se relaciona com o poder público. Política de TI é um outro documento específico, política de relacionamento com fornecedores é um outro documento específico, e esses documentos são internos, né? Eles estão disponíveis para a gente, ficam lá na rede, né? Mas eles não ficam no site para todo mundo ver. O código de ética, sim, esse é um documento público, né? A gente instaurou também tudo por orientação do nosso advogado responsável pelo programa, um comitê de ética na agência. E esse é o padrão também nas empresas, né? E ele é formado por 3 pessoas. Um representante da diretoria, que sou eu, um representante dos funcionários, que é a Renata, que você conhece, e um membro externo. Sempre tem um membro externo à organização, que no nosso caso é o próprio Samuel, o nosso advogado, e normalmente é dessa forma mesmo, porque aí é alguém especialista no tema, no assunto, né? A gente se reúne periodicamente, né? Na verdade, a gente fez é recente isso, vocês acompanharam isso, março, abril, não lembro, acho que foi início de abril, se não me engano, que a gente criou na agência. A ideia é a cada 3 meses esse comitê se reunir, a não ser que exista um caso, exista alguma situação para ser analisada, né? A gente pode criar momentos, reuniões específicas para lidar com alguma situação. Até agora não aconteceu, mas existe esse comitê, ele é eleito, se eu não me engano, anualmente. Na verdade, o Samuel ele fica como responsável, como compliance officer, né? Ele é o responsável pelo programa, porque, claro, ele é um especialista. Nós somos da agência, somos especialistas em comunicação, né? Mas a gente tem visto agora em editais de licitação, por exemplo, as agências não necessariamente precisam ter já, mas elas têm um prazo, se eu não me engano, de 6 meses para instaurarem um programa de compliance, para trabalharem com o cliente. Outros clientes privados também, se eu não me engano, Boticário, Volvo, têm regras também em relação a isso, que os seus fornecedores precisam se adequar, ter os seus programas, enfim, ter controles sobre isso. É uma tendência irreversível. A gente lida com pessoas, né? A gente, como empresa de serviço, basicamente a gente lida com pessoas. A gente não tem linha de produção, equipamento, que poderia ter regras de uso desses equipamentos, né? Então a gente lida com pessoas e aí, claro, a gente está sempre sujeito ao comportamento das pessoas. Então por isso que é bom a gente ter claramente estabelecidos alguns padrões, alguns critérios, algumas políticas, né, de conformidade que a gente acredita. Acho que lá na TIFF faz pouquíssimo tempo que a gente tem, mas a gente acaba não sentindo que a gente está vivendo isso, né? A gente escolheu você para a gente poder apresentar o que é, para as pessoas entenderem melhor como foi o processo, como as coisas estão rolando, e a gente quer entender como está sendo no dia a dia da TIFF. Tipo, já fez algum tipo de diferença? Você viu alguma coisa lá dentro? A ideia é essa mesmo, assim, o quanto menos isso gerar de situações, porque o que acontece? O primeiro processo é um treinamento de todo mundo, né? A gente passou por esse treinamento, a gente procurou trazer o máximo de pessoas presencialmente para a agência, para essa palestra, né? Para essa apresentação do Samuel, mas também fez online. A gente sabe que a gente tem muita gente espalhada pelo Brasil e até fora do Brasil, então foi ao vivo essa apresentação online também. Quem entra na TIFF depois disso recebe esse link com esse vídeo que ficou gravado e está disponível para todo mundo na rede, né, que se alguém quiser assistir novamente, mas quem entra obrigatoriamente no onboarding recebe o código de ética, o link para o código de ética, né, para a política de compliance e para esse vídeo de treinamento. Então o importante é que todo mundo entenda essas regras e, claro, que não existam situações que a gente precise lidar, né? Na Master, se eu não me engano, nunca teve. Em 3, 4 anos que a gente teve o programa lá, a gente nunca passou por nenhuma situação. Porque o objetivo é que todos conheçam as regras e cumpram as regras, né? Claro que se eventualmente acontecer, a gente vai trabalhar para lidar com isso. Mas para os fornecedores, por exemplo, a gente incluiu no PP, no pedido de produção, no documento que vai para o fornecedor autorizando um serviço, o link para o nosso código de conduta e todos eles precisam estar de acordo, né? Formalmente a gente coloca no documento que existem essas regras de compliance na agência e que eles precisam segui-las, né? Então o objetivo é que isso esteja claro para todo mundo e que a gente não precise lidar com situações de que essas regras não sejam
cumpridas, né? Que não sejam violadas. Né? Acho que você conseguiu já, essa próxima pergunta você já citou nas Desculpa, anteriores. Não, mas se você pudesse explicar pra gente qual a importância de se ter um compliance dentro de uma empresa, mas pela visão do mercado da publicidade, dentro de uma agência também. Tá. Acho que eu já falei um pouquinho. O compliance, eu lembro quando a gente estava fazendo o primeiro processo lá na primeira agência que eu trabalhei, a gente foi ver que o Coxa tinha passado por um processo de compliance, o Grupo Positivo, esse mesmo escritório tinha feito o Grupo Positivo, e aí tem algumas práticas que são comuns a todas as empresas, né? Porque são definições, decisões que todas as empresas que buscam melhores padrões de governança, o Gzinho do ESG, que às vezes a gente fala pouco sobre ele, a gente fala muito sobre meio ambiente, sobre questões sociais, mas empresas que buscam aprimorar a sua governança, criam, instituem, né? Então, empresas de diversos segmentos. Claro que tem algumas empresas que são mais críticas, né? Uma seguradora, por exemplo, sabe? Vão ter algumas empresas que vão ter isso mais forte. Mas empresas de todos os segmentos passam a adotar para aprimorar a sua governança. Empresas de capital aberto, principalmente, empresas que são auditadas, né? Precisam ter essas ferramentas de conformidade. Sobre agências, a gente falou um pouquinho aqui. A gente lida com pessoas, né? Claro que a gente sempre está sujeito a decisões, a humores, né? A comportamentos de pessoas, mas a gente define claramente o que a gente aceita, o que a gente tolera, o que a gente acredita, e isso é público, né? Então, se existir algum desvio em relação a isso, a gente claramente a gente colocou quais são as regras, né? E como eu falei também, muitos clientes estão passando a exigir isso, não só de suas agências, mas de seus fornecedores em geral, né? Então a gente já está preparado, a gente já tem isso. O que hoje talvez seja um diferencial, não muitas agências têm, muito em breve vai ser um pré-requisito. Sim. Né? Eu acho que boa parte das agências hoje já tem, das médias, grandes agências já tem. E aí tem características próprias também. Você perguntou por que na publicidade, empresas de alguns segmentos, o dress code, por exemplo, pegando carona no tema de vocês aqui, pode usar bermuda, o dress code é um item importante, né? Num escritório de advocacia, num banco, né? O dress code acaba sendo um item importante. Em agências não tanto, né? A não ser que vai ter relacionamento com o cliente, enfim, mas em geral, no nosso, por exemplo, a gente diz que a gente confia no bom senso das pessoas e acredita na liberdade de expressão e que cada um pode se expressar e que o jeito de se vestir é um jeito de expressar as coisas que gosta, que acredita. Então a gente não tem regra. Tem boa parte das empresas, esse é um item importante da política de compliance. Sim. Inclusive em agências. Tem agências que têm claramente estabelecido um dress code. Né? Tem homens têm que se vestir dessa forma, mulheres dessa forma, e tudo bem. Né? Aí é uma decisão da agência. A gente optou por, não, cara, isso cada um, a gente é uma agência de propaganda, né? A gente não é um escritório de advocacia. Então a gente acredita que as pessoas devem se expressar. Esse é um item que normalmente ele varia bastante, assim, porque algumas coisas são meio transversais a todos os segmentos, né? Algumas regras, algumas questões de governança, elas valem para políticas anticorrupção, por exemplo, políticas relacionadas a assédio e tal, elas tendem a valer para tudo que é tipo de empresa. Algumas coisas não, algumas coisas são muito próprias, né? Para algumas empresas a questão de proteção de dados, por exemplo, não faz tanto sentido, porque vai ter os dados dos seus funcionários e tal. A gente não, a gente lida com bases de dados muito grandes, né? Então a gente precisa garantir para os nossos clientes que esses dados eles vão ser... eu lembro da primeira palestra que eu assisti sobre isso, assim, é bom senso, sabe? A gente vai precisar lidar com dados, né? Mas quando a gente não precisa mais usar esses dados, a gente apaga. Né? O tempo todo a gente tem... o critério é bom senso. Isso é necessário? Isso vai ser usado? Isso está protegido? Né? Não preciso mais. Apaga. Não guarda o que você não precisa. Né? Então são algumas regras que cada tipo de empresa, cada negócio, cada segmento vai ter as suas características de acordo com o seu ramo de atuação.
a gente, voltando um pouco para dentro da TIFF, a gente queria reforçar um pouco quais são as principais coisas que a gente precisa lembrar no nosso dia a dia para manter vivo o compliance e até a gente manter isso de não precisar usá-lo, né, lá dentro. A gente tem... normalmente o momento importante é o lançamento do programa, quando todo mundo tem acesso a isso, se conversa sobre isso. Todas as lideranças, no estabelecimento do programa, do projeto, todas as lideranças da agência foram ouvidas, né, foram entrevistados individualmente, todos os diretores, todos os gestores, para entender características da empresa. Então, o programa é feito pelo escritório de advocacia, muito adequado às nossas necessidades. Então, existe um esforço grande no início e aí de preparação, de treinamento das pessoas. Quando entra alguém novo, como a gente falou, ele recebe também todas essas orientações, faz parte lá do contrato, né? Enfim, durante o dia a dia da operação da agência, a gente não teve nem tempo para isso ainda, acho que faz 3 meses, mas a ideia é que em alguns momentos a gente fale sobre isso, a gente resgate, né? A gente vai ter uma sexta-feira, como a gente tem lá, diz assim, olha, para relembrar, o código de ética está lá no nosso site, clica lá, dá uma olhadinha, se tiver alguma dúvida, conversa comigo, conversa com a Renata, que somos os responsáveis dentro da agência pelo programa, né? Então, a gente pode eventualmente, em momentos de conversa, resgatar, relembrar, né? Que está ali disponível. Porque a ideia como a gente falou, é não precisar o tempo todo usar isso como uma ferramenta de controle, né? A ideia é que todos conheçam, internalizem e pratiquem aquelas políticas, essa palavra é meio chata porque ela é muito conformidade, né? A ideia é que se as coisas andarem de acordo com a conformidade, a gente não precisa lidar com situações previstas ali no código. É engraçado falar sobre isso, né? Porque não é o que a gente fala numa agência normalmente, né? Isso é uma coisa muito jurídica, digamos, né? Mas a gente, enfim, lida com isso e foi um processo importante e que dá trabalho, que leva meses para a gente botar isso para rodar reuniões e, enfim. Mas eu acho que foi um passo importante para a gente até como empresa, maturidade da empresa, sabe? A gente chega hoje com quase 100 pessoas trabalhando com a gente, dentro da agência, né? Mas todo o ecossistema com o qual a gente se relaciona, a gente ter políticas claras em relação a isso, eu acho que demonstra a nossa maturidade como empresa, mais do que como agência. A gente entendeu ali a visão do compliance no mercado, a parte interna, e acho que um outro ponto interessante é como que o compliance da TIFF se aplica aos fornecedores e aos clientes que a gente atende. Tá. Para os fornecedores especificamente, existe uma regra, né? A gente pode exigir, porque nós somos os clientes, né? Nessa relação fornecedor-cliente, a gente tem essa prerrogativa de exigir que para fornecer para a gente, cumpram-se as regras do nosso programa de compliance. Dos clientes a gente não pode exigir, né? Eles podem exigir da gente. Sim. Na prática, em muitos casos, isso acontece. Né? Mas a gente comunica, a gente informa, né? Você perguntou como é que a gente pode dar visibilidade a isso. A gente coloca nas nossas redes sociais, a gente colocou quando a gente teve o lançamento, né? A gente fala sobre isso, né? Para os clientes a gente explica, comenta que existe, né? Está lá disponível no site, mas a gente não tem a prerrogativa de cobrar, de exigir, né? Dos fornecedores. Sim, a gente tem um documento específico que é a política de relacionamento com fornecedores. E aí sim, para trabalhar com a gente, precisa seguir essas regras. Entendi. De novo, acho que isso vai ser em breve vai ser uma coisa muito comum, assim, sabe? Ao contratar, você já manda, esse aqui é meu código de ética, isso aqui são as minhas políticas de compliance, isso aqui é minha política de relacionamento com fornecedores. Vai cada vez mais ser uma coisa padrão, corriqueira nos relacionamentos entre clientes e fornecedores. Inclusive agências, né? Clientes, os nossos clientes em relação a gente, né? A gente falou sobre tudo e a gente quer entender
se existem próximos passos, qual é o futuro disso dentro da TIFF? A gente entende que é tudo muito novo. Você ter comentado sobre a gente colocar nas redes sociais é muito legal, porque a gente está gravando isso exatamente para ficar gravado, para as pessoas ouvirem e entenderem como está rolando, legal. A gente poder dividir. Inclusive, eu acho que esse podcast pode ser um material interessante para a gente usar. A ideia é que no futuro isso seja disponibilizado para os colaboradores da TIFF. Então, é um material legal para as pessoas entenderem qual é o objetivo, né? Uhum. Não só assistir o vídeo e ler o material que a gente disponibiliza. O Samuel fala com muito mais propriedade do que eu sobre isso, porque ele atua com isso no dia a dia. Isso que é legal a gente lembrar, né, não sei que estamos vendo, não sei para qual câmera, a gente lembrar que existe que lá existe um treinamento feito por um especialista, né? Ele explica em detalhes por que o compliance, de onde vem lá do início do século XX e tal, da lei de corrupção nos Estados Unidos, e dos riscos que se corriam, né? Não sei se vocês lembram, ele usa aquela imagem clássica do prédio em Nova York, né? No 100º andar, os caras sentados ali, sem nenhum tipo de segurança, né? É uma boa metáfora para o risco que as empresas correm sem ter nenhuma política formalmente estabelecida, né? E na medida que a lei de corrupção foi evoluindo no mundo, essa área de compliance nas empresas foi acompanhando isso, né? Ainda que a gente veja que hoje menos de 10% das questões relacionadas ao compliance tenham a ver com corrupção, que foi a origem lá atrás, né? Porque existem outras situações que acabam sendo mais comuns, mais frequentes, principalmente relacionadas ao comportamento das pessoas. Para frente, eu acho que a gente precisa manter isso vivo, as pessoas conhecerem, elas saberem quais são as regras, elas acessarem o código de ética, né? A gente até pensou, talvez a gente adote isso, ter um livrinho, né? Porque esse documento, o nosso PDF ali, se vocês olharem, ele foi diagramado como um livrinho, bem legal. assim, né? Em outras empresas, o funcionário, quando entra no onboarding, recebe um livrinho, ou quando foi criado o programa, todo mundo recebe isso físico, né? Hoje em dia não faz tanto sentido mais, né? A gente manda um arquivo digital, um PDF, mas talvez isso seja um passo. A gente já diagramou aliás, todos os nossos documentos ali com esse nosso KV bonito da TIFF, com esse nosso da identidade visual, mas especificamente o código de ética num formato de livrinho, que talvez seja um próximo passo. Mas é importante a gente resgatar, eu acho que até o que vocês estão fazendo aqui é legal para isso, assim, né? Trazer esse assunto para a pauta, assim, né? Todos conhecerem quais são as regras, ficarem tranquilos para ir trabalhar de bermuda. Ouviu, Alex? Sem Essa problema. foi para você. Ouviu, Alex? Então, pode dar bermuda. E a gente viu o Cícero profissional, que estruturou tudo isso. E uma parte muito vital aqui desse podcast é mostrar quem trabalha na TIFF. Então, não só o profissional, mas a pessoa Cícero. Então, a gente convive bastante com você presencial na agência, muitas pessoas não podem estar presentes, né? E você é um cara super engraçado, super leve. E a gente queria mostrar um pouquinho dessa sua parte, da sua personalidade, com um bate-bola. Então, você vai ter que falar a primeira... Não, pessoal. Era pra não saber mesmo. A primeira palavra, a primeira frase que vier na tua cabeça, a partir das perguntas que a gente vai te fazer. Meu Deus. Vai ser legal, vai ser legal. Qual a sua banda preferida? E não vale falar a sua própria. Era a minha resposta. De prima, Led Zeppelin. Qual a sua melhor viagem? Nossa, essa é muito difícil. Eu acho que o primeiro mochilão que eu fiz pela Europa, que era tudo novo, assim, né? Que foi Itália, França, Inglaterra, fui para Liverpool, Beatles tá perto ali do Led. Mas eu acho que foi essa primeira viagem longa, assim, que eu fiz um mochilão pela Europa, lá, há bastante tempo. Grêmio ou Inter? Eu sou colorado desde feta, fui na barriga da minha mãe ver o Inter ser campeão brasileiro. Aliás, estamos numa semana festiva, né? Depois do Grenal que aconteceu aqui em Curitiba. Pela primeira vez, 115 anos de história, um Grenal fora do Rio Grande do Sul. Foi aqui em Curitiba, foi um dia épico. No último final de semana, a nossa vitória colorada. Atendimento ou operações? Nossa! Bem facinho. Cara, aqui eu fico bem em cima do muro mesmo, assim, porque
eu acho que a coisa mais legal dessas duas áreas é você conseguir olhar de uma forma mais ampla a atividade da agência, assim, sabe? Mesmo na área de operações isso é literal, né? A gente olha para a integração de todas as áreas, a gente trabalha com formação de preço, a gente lida com todos os profissionais, com todos os gestores, enfim. Mas no atendimento acontece isso um pouco também. O atendimento precisa se relacionar com todas as áreas, precisa integrar todas as áreas e garantir a entrega da agência, né? E integrar o cliente nesse processo também. Então, na dúvida, eu fico com os dois. Instrumento preferido? Contrabaixo, claro. Minha única tatuagem é uma clave de Fá, que é o símbolo do grave na música. E quem sabe não vira gaita de foles que você ganhou quando você aprendeu a tocar? De tocar. Eu gosto de ficar fuçando nos instrumentos que eu não sei tocar, assim, pra ficar tentando tirar som, assim, é uma coisa que... Acho que por isso que o Thiago levou a gaita galega lá pra TIFF. Se você não trabalhasse com publicidade, você trabalharia com o quê? Música, sem dúvida. Temperatura perfeita do ar-condicionado, extremamente frio ou congelando? Isso é uma lenda urbana de vocês. Não, assim, eu tendo a sofrer mais com o calor do que com o frio, desde sempre. Eu adoro, aliás, amo o clima de Curitiba, amo a cidade em geral, mas o clima especificamente. E esse período que a gente está vivendo, de outono, início de inverno, assim, esses dias de sol, um céuzão azul e friozinho, para mim são perfeitos, assim. Então, daí não tem essa discussão, não precisa do ar-condicionado, não tem problema. E pra gente se encaminhar para o final, compartilha com a gente suas redes sociais para o pessoal te encontrar. Tá. No LinkedIn, cicero.rohr, cicero.rohr. No Instagram, eu acho que é Cícero Rohr, tudo junto. Acho que é Cícero Rohr, tudo junto, mas se procurar pelo meu nome vai localizar também. No TikTok eu não sou muito ativo, eu sou mais eu mais vejo, assisto do que produzo conteúdo. Tem alguns vídeos, tem um vídeo especificamente engraçado lá que a minha filha fez. Eu tenho duas filhas, uma adolescente e outra pré-adolescente que dominam o TikTok melhor do que eu, mas eu curto como rede. E acho que é isso. Cara, foi muito legal compartilhar essas informações aqui com você. A gente já sabia que ia ser um podcast super rico de informação, super importante pra gente dentro da TIFF. E a gente gosta muito de você, a gente convive muito com você lá dentro. Recíproco. Então a gente já sabia que ia ser legal e foi muito bom mesmo, ficou interessante entender tudo que está na sua cabeça. Eu acho que a gente nunca tinha tido uma conversa assim, pelo menos entre nós e você, sobre o compliance, sobre como você vê, e é muito legal ver isso e ver o antes também. A gente viu você trabalhando com isso, então é muito legal, por isso que a gente te chamou para falar sobre isso. Imagina, eu que agradeço o convite, eu também gosto muito de vocês. A gente tem um convívio... Acho que eu e o Renato, que somos um pouco mais velhos, o Alex também, esse mix com vocês ali é muito legal, assim, acho que é recíproco, é mutuamente benéfico, assim, a gente conviver com a galera que está na universidade ainda, tal, e acho que para vocês também terem uma troca com a gente. Eu que super agradeço o convite, foi super legal estar aqui, eu adoro o ambiente de universidade também, volta e meia eu estou fazendo alguma palestra, enfim, participando de algum júri, de alguma coisa. Eu curto estar nesse meio porque a gente se alimenta, a gente se atualiza, a gente estuda, busca informações, né? Enfim, essa troca ela é sempre mútua, assim, a gente que vem também acaba aprendendo bastante, acaba curtindo. E parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal ver a estrutura, ver todo o trampo, a galera da produção atrás, muito legal. Até quando vocês falaram na gravação de podcast, eu achei que ia ser de áudio, assim, né? Achei que ia ser... eu poder deixar o computador, fazer uma colinha ali, sem problema, né? Na mesa e tal. É muito legal esse formato de bate-papo com vídeo, enfim. E muito legal a condição de vocês também. Podem seguir carreira nessa área, né? Muito legal essa iniciativa do curso e de vocês especificamente. Obrigada, valeu Cícero, Beca. E galera, vocês já sabem, procurem a gente aí nos corredores, no Teams, se tiverem algum comentário, algum pedido de um outro episódio. E é isso. Um beijo, tchau. Tchau. Valeu, tchau.